Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um dia de leitura e é isso aí. E toma para ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, filhos de Arão. E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e esplendor. E falarás a todos que são sábios de coração, e quem eu enchi o espírito da sabedoria, que façam vestes de Arão para consagrá-lo, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. Essas são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordado, uma mitra, um cinto, farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, seus filhos, e para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. E tomarão ouro, e azul, e púrpura, escarlate, e linho fino, e farão éfode de ouro, de azul, e de púrpura, escarlate, e de linho fino, torcido de trabalho esmeraldo. Terá as suas ombreiras unidas, suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto trançado de éfode que está nele será o mesmo de acordo quanto a obra de ouro, de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes, e uma pedra e os outros 6 nomes restantes na outra pedra, e de acordo com seu nascimento. Como obra de um escultor, como as gravuras de um selo, gravarás 2 pedras com nomes dos filhos de Israel. Farás engastadas no ouro, e colocarás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memorial para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os seus 2 ombros por memorial. E farás engastes de ouros e 2 correntes pequenas de ouro puro. Tu farás o trabalho trançado e prenderás as correntes aos engastes. E farás o peitoral do juízo, trabalho esmerado. Segundo a obra do éfode o farás, de ouro, de azul e de púrpura e de escarlate, e de linho fino torcido o farás. Será quadrado, sendo dobrado, e 1 palmo será o seu comprimento, e de 1 palmo será a sua largura. E colocarás nele engastes de pedras, a saber, 4 fileiras de pedras. A primeira será de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Essa será a primeira fileira. E a segunda fileira, ela será uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira fileira será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta fileira será de berílio, de um ônix e de um jaspe, e serão engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, de acordo com seus nomes, esculpido como selos, cada um com seu nome, conforme as 12 tribos. E fará sobre o peitoral pequenas correntes de obra de trança ou de ouro puro. E fará sobre o peitoral dos 2 anéis de ouro, e colocará 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocarás as 2 correntes trançadas de ouro nos 2 anéis que estão nas extremidades do peitoral. E as outras 2 extremidades das 2 correntes trançadas prenderás nos 2 engastes, e as colocarás nas ombreiras do éfode diante dele. E farás 2 anéis de ouro, e colocarás sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que está ao lado do éfode por dentro. E os outros 2 anéis farás e os colocarás dos 2 lados do éfode, para baixo, na parte dianteira, perto da sua outra juntura, sobre o cinto trançado do éfode. E ligarão o peitoral pelos seus anéis, e os anéis do éfode com um laço azul, para que esteja acima do cinto trançado do éfode, para que o peitoral não se separe do éfode. E Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando ele entrar no lugar santo para o memorial diante do Senhor continuamente. E colocarás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim. Eles estarão sobre o coração de Arão. Quando ele entrar diante do Senhor, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E farás o manto de éfode todo azul, e haverá abertura no topo dele. No seu meio, a sua abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de uma cota de malha, para que não se rompa. E debaixo da sua borda farás romãs de azul e de púrpura e de escarlate em volta da sua borda, e sinos de ouro ao seu redor.
um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã, sobre a borda do manto ao seu redor. E isto estará sobre Arão para ministrar, e o seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selos, santidade ao Senhor. Uau, santidade ao Senhor. E colocarás sobre um cordão azul, para que seja sobre a mitra, e estará sobre a frente da mitra. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas que os filhos de Israel sacrifiquem em todas as suas ofertas santas. E sempre estará sobre sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. E bordarás a túnica de linho fino, e farás mitra de linho fino, e o farás cinto, obra de bordador. E para os filhos de Arão farás túnicas, e farás para eles cintos, e tiaras eles farás, para glória e formosura. E os colocarás sobre Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, e os ungirás, os consagrarás, e os santificarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. Eles fará calções de linho para cobrir sua nudez, estender-se-ão lombos até as coxas. E estarão Arão sobre os seus filhos quando eles entrarem no tabernáculo da congregação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não carreguem iniquidade e morram. Isso será um estatuto para sempre, ele e sua semente depois dele. Isto é, lhes farás para santificá-los, para que ministrem no ofício sacerdotal. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e o pão ázimo, e sobre os bolos ázimos amassados com óleo, coscorões ázimos untados com óleo, com farinha de trigo, os farás, e os colocarás no cesto, e os colocarás nos cestos, trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. E tu trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo da congregação, e tu os lavarás com água, e tomarás as vestes e porás em Arão a túnica, e o manto de éfode, e o peitoral, e cingirás com o cinto trançado do éfode, e colocarás a mitra sobre a cabeça, e colocarás a coroa de santidade sobre a mitra, e não tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e o ungirás, e trarás os seus filhos, e os colocarás as túnicas sobre eles, e os cingirás com cintos a Arão e seus filhos, e os colocarás as tiaras neles, e o ofício sacerdotal será deles por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos, e trarás um novilho diante do tabernáculo da congregação. E Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e o imolarás o novilho diante do Senhor, junto à porta do tabernáculo da congregação. E tomarás do sangue do novilho e colocarás sobre os chifres do altar com o seu dedo, e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. E tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele, o seu esterco, queimarás com fogo fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Também tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro. Tomarás o seu sangue e o aspergirás em redor sobre o altar, e cortarás o carneiro em suas partes, lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as colocarás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. E queimarás o carneiro por completo sobre o altar. É uma oferta queimada para o Senhor, é um cheiro suave, uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. E tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedão do seu pé direito, e aspergirás o sangue em redor sobre o altar. E tomarás o sangue que está sobre o altar, e o óleo da unção, e o aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E ele será santificado, e as suas vestes dos seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Também tomarás do carneiro na gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o ombro direito, pois é um carneiro de consagração. E um pão, um bolo,
um bolo de pão azeitado, um coscorão de cesto e pão ázimo que está diante do Senhor. E colocarás tudo nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e com movimento as oferecerá diante do Senhor. E o receberás das suas mãos, e o queimarás sobre o altar, como oferta queimada, para que o cheiro suave diante do Senhor. Para que o cheiro suave diante do Senhor. É uma oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e oferecerás com movimento diante do Senhor, e será a sua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento, e o ombro de oferta alcançada, que é movida, e que é alçada do carneiro, da consagração, daquilo que é para Arão, e daquilo que é para os seus filhos. E será para Arão e seus filhos por estatuto para sempre dos filhos de Israel, pois é uma oferta alçada, e será uma oferta alçada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, da sua oferta alçada ao Senhor. E as vestes santas de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas, e para serem santificados nelas. E por 7 dias as colocará no filho que for sacerdote em seu lugar, quando ele entrar no tabernáculo da congregação para ministrar no lugar santo. E tu tomarás o carneiro da consagração e cozinharás a carne do santo lugar. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, o pão que está sobre o cesto, junto à porta do tabernáculo da congregação. E eles comerão essas coisas com as quais foi feita a expiação, para consagrá-los e santificá-los. Mas um estrangeiro não comerá disso, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão, ou até de manhã, queimarás com fogo que restar. Não se comerá, pois é santo. E assim farás Arão e seus filhos conforme todas as coisas que lhes ordenei. Durante os 7 dias os consagrarás. E oferecerás todos os dias o novilho por sacrifício pelos pecados da expiação. E purificarás o altar quando tiveres feito expiação por ele. E ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar. E o santificarás, e o altar será santíssimo. E tudo que tocar o altar será santo. Agora, isto é, o que oferecereis no altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada um continuamente. Um cordeiro oferecerás de manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. E um cordeiro, a 10ª parte da farinha misturada, com a 4ª parte de um rim de óleo batido, que é para uma oferta de bebida, a 4ª parte de um rim de vinho. E outro herdeiro oferecerás à tarde, com ele farás conforme a sua oferta de carne de manhã. E segundo a sua oferta de bebida, para o cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações, à porta do tabernáculo da congregação diante do Senhor, onde vos encontrarei, para ali falar contigo. E ali encontrarei os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha glória. E santificarei o tabernáculo da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E habitarei entre os filhos de Israel, e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E farás um altar para sobre ele queimar um incenso, de maneira de acácio farás. Um côvado será o seu comprimento, e um côvado será a sua largura. Será quadrado, e 2 côvados será a sua altura. E os seus chifres formarão parte dele, e o revestirás com ouro puro, o seu topo, os seus lados ao redor. E aos seus chifres farás com ele uma coroa de ouro ao redor. E por 2 argolas de ouro lhe farás por baixo da coroa, nas suas 2 pontas, e os seus 2 lados dele o farás. E eles serão por lugares para as varas para carregá-lo. E farás varas de madeira de acácia, e revestirás com ouro, e colocarás diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, de onde me encontrarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puserem ordens as lâmpadas, queimará o incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele, o incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações.
Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem oferta de carne, nem derramareis ofertas de bebida sobre ele. Uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres dele, com o sangue do sacrifício da expiação do pecado. Uma vez por ano ele fará expiação sobre ele por todas as vossas gerações. É santíssimo ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos seus filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão cada homem um resgate por sua alma ao Senhor. Quando contares, para que não haja praga entre eles, quando contares. Isto eles darão cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo segundo os ciclos do santuário. Um ciclo é 20 geras. Metade de um ciclo será as ofertas ao Senhor. Todo que passar entre os que são contados de 20 anos para cima dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que a metade de um ciclo, quando derem uma oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o destinarás ao serviço do tabernáculo da congregação, para que seja um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também farás uma pia de bronze, e a sua base também de bronze, para lavar, e a colocarás ao tabernáculo da congregação e do altar, e nela colocarás água. Porque Arão e seus filhos lavaram nelas as suas mãos e os seus pés, quando entrarem no tabernáculo da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para queimar uma oferta feita no fogo ao Senhor. Assim lavarão suas mãos, os seus pés, para que não morram. Isso lhes será por estatuto eterno, para ele, para a sua descendência e nas suas gerações. Além disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: tu também tomarás as principais especiarias de mirra para pura 500 ciclos, e canela aromática, a metade, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos. E segundo o ciclo do santuário do óleo de oliva, de 1 rim. E isso lhe farás um óleo para unguento sagrado. Um unguento composto por segundo a arte do perfumista, será óleo sagrado de unção. E ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro e os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com sua base. E os santificarás para que sejam santíssimos, tudo que tocar será santo. E ungirás Arão com seus filhos, e os consagrarás para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este será um santuário de unção para mim e por vossas gerações. Não será derramado sobre a carne do homem, nem fareis outro semelhante a ele, segundo a sua composição. Ele é santo e será santo para vós. Todo aquele que compuser algo como ele, ou todo aquele que tocar algo nele sobre o estranho, será cortado do seu povo. E o Senhor disse a Moisés: toma as especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano, e essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma delas será de igual peso. E farás um perfume com uma confecção segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E moerás parte dele muito fino, e o colocarás diante do testemunho do tabernáculo da congregação, onde me encontrarei contigo, e será para vós santíssimo. E quanto ao perfume que farás, não fareis para vós mesmos de acordo com sua composição. Ele será para vós santo. E todo aquele que fizer semelhante a ele para cheirar, será cortado do seu povo. Então encerramos aqui mais um dia de leitura. Eu sou muito grato por você ter chegado até aqui com a gente. Peço mais uma vez que você se inscreva, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. E se você gostaria de mais detalhes de como que era a arca, como que eles construíram o tabernáculo, como que eram as vestimentas, comente aqui nos comentários, deixe aqui a sua solicitação, que aí eu vou estar analisando, e também, dependendo da quantidade de comentários aqui, eu posso estar fazendo um vídeo específico sobre isso, para trazer ainda mais entendimento, para que você saiba mais ainda como as coisas aconteceram naquela época. Beleza?
Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.